Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse vídeo vai constituir a aula da vez, né? A aula anterior foi um pouco longa, né? Teve mais de 1h30, eu acho que, de vídeos, né? Foram 3 vídeos com mais de 30 minutos cada um. Então, uma aula cansativa, uma aula exaustiva, né? Uma aula muito grande. Então, para compensar, essa aula de agora vai ter um único vídeo, né? Então, na média, vão ficar 2 vídeos de em torno de 50 minutos cada um. Então, nós estamos. Então, na média, tá tudo certo, né? Embora a média seja um perigo, né? Porque, como dizia o Einstein, você está com metade do corpo no freezer e a outra metade no braseiro. Na média, você está bem, mas até na prática, você está morto, né? Média é perigoso nesse sentido, né? Mas isso não tem nada a ver com a nossa aula, né? É só para tentar dar uma descontraída aqui. Então, nós vamos falar nesse vídeo sobre uma nova categoria, uma nova classe de ideais, que são os ideais primos. Na aula anterior, nós trabalhamos com ideais maximais, e a aula ficou longa na parte de ideais maximais, porque no final, o último vídeo é uma aplicação forte, na minha opinião, né? E uma aplicação muito bonita dessa teoria de ideais maximais, né? Que mostra, por exemplo, como você pode ver os números complexos como um anel quociente, ou, se você quiser, o ideal em questão ali é um ideal maximal dentro de um certo anel lá. O anel que nós consideramos lá para fazer o quociente é os polinômios com coeficientes reais, né? E o ideal em questão, que acaba sendo o ideal maximal, ele é o ideal gerado pelo x quadrado mais 1, né? E aí você pode perceber, você começa a olhar, você começa a perceber relações, né? Por que acabou dando esse ideal? Acabou dando esse ideal porque se você pegar o x quadrado mais 1, por exemplo, alguma das coisas que acontece, a unidade imaginária ela é raiz desse polinômio, né? Então começam a aparecer coisinhas assim, você fala, putz, mas tem relação, né? Tem coisa ali para realmente não é de se espantar tanto assim, né? O resultado, né? Que de fato você pode ver os complexos como um anel quociente. Quando você olha para esse tipo de coisa, depois de você ver o resultado, você começa a pensar nas coisas, né? E você fala assim, putz, mas eu estou cortando por x quadrado mais 1, x quadrado mais 1 tem a identidade imaginária como raiz, né? É o menor ideal, na verdade é o polinômio de menor grau que anula esse, essa identidade imaginária, né? Não tem nenhum polinômio com grau menor que anula ele, né? Então tem umas certas coisinhas que você começa a perceber, você fala assim, olha, realmente tem relação, né? Tem relação os complexos com aquele quociente lá. E a nossa motivação para estudar ideais maximais é que nós queríamos transformar o quociente num corpo. Essa era a nossa principal motivação. E E aí, quando nós fomos investigar, porque nós, no curso aqui, você já deve ter percebido que na maioria das vezes nós fazemos investigações, né? Nós não damos pílulas de conhecimento, nós fazemos investigações e por isso que nossas aulas são grandes e os nossos vídeos são demorados, né? Então, quando nós fomos fazer as investigações de quais ideais tinha que o ideal tinha que ter de especial para o quociente ser maximal, nós percebemos isso logo de cara, né? Isso dependia do ideal e não do anel. Isso foi bem rápido de nós percebermos. Né? E depois nós fomos começando a investigar. A nossa investigação nos levou aos inteiros. Nós olhamos nos inteiros e vimos o que acontecia lá. Tá. Agora, o nosso interesse é em estudar uma certa classe de ideais que não transforma o quociente num corpo, mas enfraquece um pouquinho. Não precisa ser. Agora vamos estudar ideais em que o quociente não é corpo, mas é quase, está quase lá. Que são os domínios de integridade.
Os domínios de integridade é uma classe de anel, classe de anéis, que está logo abaixo dos corpos. Então, e lembrando, né, que todo corpo é um domínio de integridade, e essa propriedade nós já temos, né? Então, o que nós queremos então? Nós queremos definir então uma nova classe de anéis, de ideais, em que o quociente não precise ser necessariamente um corpo, mas acabe sendo só um domínio de integridade. Tá certo? Então, isso é o que nós queremos fazer nesse vídeo. Esses ideais que vão nos dar essa condição são os ideais que a gente chama de ideais primos, tá certo? E nós vamos ver então a relação entre esses ideais e os anéis quocientes. De novo, nós vamos recorrer, para definir ideal primo, nós vamos recorrer aos inteiros. De novo, né? Por quê? Porque ele é o nosso principal anel. Ele é o principal anel, o anel que nós mais conhecemos. Ele tem uma disciplina, teoria de anéis, teoria de números, desculpa, é só para ele, só dedicado ao estudo das propriedades dos seus elementos e assim por diante. Né? Eu só vou lembrar para vocês o seguinte: um número primo, ele tem a seguinte propriedade. Olha só. Se o primo divide um produto de dois inteiros, então ele divide um desses dois inteiros. Né? Essa é uma propriedade bastante interessante dos primos. Lembrando, todo número inteiro pode ser escrito como produto de primos, certo? Então, se um primo divide um produto, dizer que o primo divide um dos dois significa dizer que esse primo é um fator na decomposição dos dois, de um dos dois. Pode, inclusive, ser dos dois. Por exemplo, o 2 divide 4 vezes 6. Né? 2 divide 4 vezes 6. 2 divide 4 e 2 divide 6. Não precisa dividir os dois, mas tem que dividir um deles. Acaba dividindo um deles. Isso para números primos, tá certo? Essa propriedade aqui, isso aqui é uma propriedade de números primos, né? Primo divide um produto, se um primo divide um produto, divide um dos dois fatores. Essa propriedade ela pode ser reescrita em termos de ideais. Como? Assim, ó. Vamos começar a pensar, vamos transformar essa propriedade de P divide o produto, vamos passar isso para ideais. Olha só, P divide o produto significa que o produto AB é um múltiplo de P. Ou seja, o AB pertence ao ideal gerado pelo P. Tá? Então, dizer que o P divide AB é a mesma coisa que dizer que o AB pertence ao ideal gerado por P. Então, nós passamos da propriedade de elemento para uma propriedade que envolve ideais. O P divide A é a mesma coisa. Dizer que o P divide A é a mesma coisa que dizer que o A é um múltiplo de P. Se o A é um múltiplo de P, significa que ele está no ideal gerado pelo P. E P divide B é a mesma coisa. P divide B é equivalente a você dizer que o B está no ideal gerado por P. Então, olha só. Essas três afirmações aqui, essas três propriedades de divisibilidade, desculpa, nós passamos ela para a noção de ideais. Então, agora, já que olha só, as afirmações na primeira, na segunda e na terceira linha, elas são equivalentes, né? P dividir AB é equivalente a dizer que o AB está no ideal gerado pelo P. E aqui também, né? P divide A é equivalente a dizer que o A pertence ao ideal gerado por P, e o P divide B é equivalente a dizer que o B está no ideal gerado por P. Então, já que essas coisas aqui, já que nós temos essas três equivalências, nós podemos vir aqui e podemos substituir, e olha como é que fica essa implicação 1 aqui. Ela fica assim, ó. Se o AB está no ideal gerado por P, então A pertence ao ideal gerado por P, ou o B pertence ao ideal gerado por P. Então, essa propriedade aqui, que lá em teoria dos números nós usamos divisibilidade, aqui em teoria de anéis, nós podemos transformar isso e usar ideais para reescrever essa propriedade aqui de números primos. Tá? Isso é a inspiração, isso daqui é a inspiração para a próxima definição, que é a definição de ideal primo. E aí você percebe já, número primo, ideal primo. Né? Então você já começa a ver aqui que vai ter algum tipo de relação. Tá? Então nós só vamos trabalhar com anéis comutativos com identidade para definir ideal primo. Da mesma forma que ideal maximal também. Nós só definimos para anéis comutativos com identidade.
no nosso curso. Tá? No primeiro curso isso já é suficiente. No segundo curso, então, você estuda também para anéis que não são necessariamente comutativos. Mas no primeiro curso isso daqui já está bom. Entendendo o conceito, esses conceitos para ideais comutativos, para anéis comutativos, já está de bom tamanho. Tá? Então nós vamos tomar A um anel comutativo com identidade e P um ideal. Esse ideal ele vai ser dito ser primo se duas propriedades acontecem. Primeiro, o ideal não é o anel todo. Da mesma forma que lá no maximal. Né? Para ser maximal também não pode ser o anel todo. Aqui também, para ser primo não pode ser o anel todo. Ou seja, o P é um ideal de A, mas é um ideal estrito. Tá? Ele pode ser zero. Ele pode ser zero. O anel não é só o zero, porque ele tem identidade. Identidade é diferente de zero. Né? Então, o ideal primo pode ser nulo a princípio. Tá? Mas ele tem que estar contido e ser diferente. E a segunda propriedade é a seguinte. Para quaisquer dois elementos do anel, se o produto de A e B está no ideal, então um dos dois elementos está no ideal. Né? Que é exatamente essa propriedade aqui. Ó. Se o produto está no ideal gerado por um número primo, então um dos dois fatores está no ideal gerado pelo primo. Nós pegamos aquilo lá e passamos para cá. Passamos para cá. Pegamos aquela propriedade e dizemos, olha, ideais que satisfazem isso, nós vamos chamar de primos. Isso para um anel comutativo com identidade qualquer. Tá certo? Isso pode ser escrito em símbolos da seguinte forma, que para mim é muito mais fácil. Né? Se, caso o produto de dois elementos do anel esteja no P, no ideal P, então um dos dois fatores tem que obrigatoriamente estar no P. Se essas duas condições estiverem satisfeitas, o nosso ideal é um ideal primo. Tá? Por exemplo, nos inteiros, o ideal nulo é primo. Por que o ideal nulo é primo? Pelo seguinte, ó, pega dois inteiros. Para mostrar que o ideal é primo, vamos ver aqui como é que você mostra que o ideal é primo. Você mostra assim. Primeiro, você mostra que ele não é o anel todo. Primeira coisa, mostrar que ele não é o anel todo. Beleza. Segunda coisa, pega um produto que está no ideal, suponha que o produto de dois elementos está no ideal e mostra que um dos dois elementos está no ideal. Essa é a tônica. Como que mostra um ou? Uma das formas é negue uma dessas duas afirmações e mostre a outra. Tudo bem? Não precisa ser necessariamente assim, mas na maioria das vezes é assim. Então, por isso que para mostrar que o ideal nulo é um ideal primo nos inteiros, nós vamos pegar um produto que está no ideal nulo. Vamos supor, um produto de dois elementos está no ideal nulo, que é isso daqui. Ó, que é essa hipótese aqui. Se o produto está, nós vamos mostrar que um dos dois fatores está no ideal. Então, peguei o produto de dois elementos que está no ideal nulo. Então, o que nós temos? Se está no ideal nulo, então o produto é zero. Se o produto é zero, um dos dois é zero. Por quê? Porque os inteiros é um domínio de integridade. Se num domínio de integridade o produto de dois elementos é zero, é porque um dos dois fatores é zero. Se um dos dois fatores é zero, então um dos dois fatores está no ideal nulo. Ou seja, está naquele ideal que eu queria que fosse primo. Então, de fato, o ideal nulo é um ideal primo em nos inteiros. Você pode usar o mesmo argumento, para mostrar que em qualquer domínio de integridade, o ideal nulo é primo. Qual é o argumento? É esse daqui. Observe que na nossa argumentação nós não usamos o fato desse anel aqui ser os inteiros. Nós usamos o fato dele ser um domínio de integridade. Por quê? Porque nós pegamos o produto de dois elementos, que estava dentro do ideal nulo. Se o produto de dois elementos está no ideal nulo, é porque o produto dos dois elementos é zero. Se é domínio de integridade, um dos dois fatores é zero. Se um dos dois fatores é zero, é porque um dos dois fatores está no ideal nulo. Né? Então, o ideal nulo também é primo em qualquer domínio de integridade que você encontrar. Certo? Nos inteiros, o ideal gerado por um número primo é um ideal primo, nós já vimos isso lá atrás, no primeiro, no segundo, sei lá, em alguns slides anteriores, né? Quando nós motivamos a definição de ideal primo, nós já mostramos que nós mostramos que o ideal gerado por um primo é um ideal primo, sem saber qual a noção de ideal primo. Certo? E a recíproca também vale. Tá? Ou seja, se o ideal gerado por um elemento
Se o ideal gerado por um número é um ideal primo, é porque esse ideal é primo. Tá? Mostre isso. Não vou mostrar para vocês, vou deixar como exercício. Pega essa soma direta aqui, ó, soma direta de inteiros cartesiano inteiros, soma direta externa aqui, né? O produto cartesiano munido com a adição e multiplicação usual de pares ordenados. Nós vamos mostrar que esse ideal aqui, ó, o ideal formado pelo ideal nulo cartesiano os inteiros, nós vamos mostrar que isso é um ideal primo aqui nesse anel, certo? Então vamos lá. Vamos pegar dois elementos no anel, né? E vamos supor que o produto dos dois esteja nesse ideal. O que eu quero mostrar? Que um desses dois fatores aqui está no ideal em questão. Fatores agora significa dois pares ordenados. Cada um desses pares ordenados aqui é um fator da multiplicação. Compõe a multiplicação, certo? Então, olha só. Se o produto desses dois elementos está nesse ideal, é porque AC e BD, o par ordenado AC-BD, está nesse ideal aqui. O que significa estar nesse ideal? O que estar nesse ideal tem de especial? A primeira coordenada é nula. Se a primeira coordenada é nula, e nós estamos trabalhando com dois inteiros, A e C são inteiros, é porque um dos dois é zero. Porque os inteiros é um domínio de integridade. E, portanto, ó, se o A é zero, então nós temos que o par ordenado AB pertence a esse ideal. Se o C for zero, então o par ordenado CD está nesse ideal. Moral da história. Se o produto de dois elementos está no ideal, então um dos dois fatores está no ideal. Repito, o produto de dois, se o produto de dois pares ordenados está nesse ideal, nós concluímos que um dos dois elementos do produto está no ideal. E, portanto, esse ideal é um ideal, esse ideal aqui, o ideal formado pelos pares ordenados da forma 0x com x inteiro, isso é um ideal primo. De maneira análoga, a demonstração é muito parecida, você mostra que isso daqui, o conjunto dos inteiros cartesiano, o ideal nulo, isso também é um ideal primo de Z cartesiano Z, tá certo? E aí você tem também o seguinte, né? Que esse produto cartesiano aqui, você pode observar, só uma observação, ele é a soma desse ideal com esse ideal aqui. E esses dois ideais são primos, né? Então esse ideal aqui, ele é a soma de dois ideais. Além disso, você pode observar que a interseção dos dois ideais, a interseção desses dois ideais aqui, ela é nula, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala que essa soma, ela é uma soma direta. Tá? Mas isso não vem ao caso na nossa disciplina. Isso aqui é só... Vem ao caso na disciplina. Se a gente quisesse, poderíamos trabalhar um pouco sobre isso. Sobre somas diretas, né? Mas não vai nos fazer tanta falta assim, certo? Então, essas aqui são as observações, e esse é um exemplo não trivial, né? Quer dizer, um exemplo que nós saímos da nossa zona de conforto, porque nós estamos trabalhando com pares ordenados. Em geral, trabalhar com pares ordenados é uma coisa relativamente incômoda, né? As pessoas não gostam muito, né? Então, aqui nós trouxemos esse exemplo para dizer, olha, o que significa fator, né? O que significa fator na multiplicação? Significa os elementos que você está multiplicando. Cada elemento que você está multiplicando é um fator. Aqui o fator, nesse produto aqui, cada par ordenado é um fator. Nesse produto aqui, o que aparece, o AC, no produto AC, o A e o C são fatores. Tá? Então, mudando a multiplicação, muda-se os fatores também. Agora, um teorema, né? Vamos considerar um anel comutativo com identidade e P um ideal primo. Então, agora nós vamos mostrar, quer dizer, P um ideal. Agora nós vamos mostrar que esse ideal é primo sem somente ser o quociente é um domínio de integridade. Então, finalmente, quer dizer, esse aqui é o teorema correspondente ao teorema que nós mostramos na aula passada para ideais maximais. Lá nós mostramos que um ideal é maximal sem somente ser o quociente é corpo. Aqui nós vamos mostrar agora que o ideal é primo sem somente ser, ele é um domínio de
de integridade. Então, nós vamos mostrar isso. Vamos começar com a ida, né? Supor que o P é um ideal primo, e nós vamos mostrar que o quociente é um domínio de integridade. Para o quociente ser um domínio de integridade, basta mostrar o seguinte, que se o produto de dois elementos é zero, é porque um dos dois elementos é zero, no quociente. Por que basta mostrar isso? Pelo seguinte, o quociente já é comutativo e tem identidade, porque o anel em questão já é comutativo com identidade. Então, para ser domínio, basta pegar dois elementos daqui, supor que o produto é zero e mostrar que um dos dois fatores é zero. Tá? E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos pegar dois elementos que estão no quociente. Então, nós vamos pegar duas classes, a classe do A e a classe do B. Vamos supor que o produto das duas classes é zero. E o que nós vamos chegar? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nós vamos chegar que essa classe é a classe nula ou a classe do B é a classe nula. É isso que nós temos que mostrar. Então nós vamos fazer uma série de implicações aqui e no final nós vamos chegar que a classe do A é a classe nula ou a classe do B é a classe nula. Certo? Para isso, invariavelmente, nós temos que passar pelo ideal P, que é primo. Nós temos que usar o fato dele ser primo. E como é que nós vamos fazer isso? Então vamos lá então. Bom, se o produto dessas duas classes é zero, é porque a classe do AB é zero. E o produto dessas duas classes é, lembra? Produto das classes, classe do produto. Né? Então a classe do AB é zero. Se a classe do AB é zero, é porque o AB está no P. Isso significa a classe do AB ser a classe nula. A classe dele, quer dizer, a classe do AB é zero, implica que o AB pertence ao ideal P. Muito bem. Agora nós temos uma propriedade interessante do ideal P. Qual é essa propriedade? Ele é primo. Se ele é primo e o produto de dois elementos cai lá dentro, é porque um dos dois elementos está lá no ideal P. Então, essa propriedade aqui, isso daqui, o fato do AB estar em P e o P ser primo, implica que o A está no P ou o B está no P. Se o A está no P, a classe dele é a classe nula. Aqui é P maiúsculo, tá? Então a classe dele é a classe nula. Se o B está no P, então a classe do B é que é a classe nula. Tá certo? Moral da história. O que nós mostramos? Que se o produto de duas classes é a classe nula, então uma das duas classes é nula. Logo, isso aqui é um domínio de integridade. Tá certo? Então, com isso, nós mostramos a ida. Né? Agora nós vamos mostrar a volta. O que diz a volta? A volta fala o seguinte, nós vamos assumir que esse anel quociente é um domínio de integridade. E nós vamos mostrar que o ideal P, que nós estamos fazendo o quociente aqui, ele é um ideal primo. Certo? Então vamos lá. Supor que isso daqui é um domínio de integridade significa o seguinte, que nós temos a seguinte propriedade válida. Caso o produto de duas classes der zero, é porque um dos dois fatores é zero. Isso significa o quociente ser um domínio de integridade. Tá? E agora, nós vamos querer mostrar que o P é primo. Primeiro, nós temos que mostrar que o P é diferente do anel A. E ele é. Por quê? Porque se fosse igual, se o P fosse igual a A, no quociente só teria a classe nula, que não é domínio. Tá? Então o P obrigatoriamente tem que ser diferente de A. Então a primeira propriedade de ideal primo está satisfeita. Agora, para mostrar que ele é primo, eu vou pegar dois elementos de A e vou supor que o produto está no P. Eu vou pegar dois elementos, dois elementos, o A e o B, e vou supor que o produto AB está no P. Tá? Então vou supor isso. Vou fazer algumas contas e eu quero chegar que o A está no P ou o B está no P, para mostrar então que o P é primo. Então nós temos o seguinte, se o AB está no P, então a classe dele, a classe do AB, é a classe nula. Mas se essa classe, isso daqui não precisa aparecer, tá? Por que eu repeti aqui? Ah, tá. Agora sim. Por que essas duas, ignorem essas duas aqui. Tá? Ignorem essas duas linhas, eu não sei o que eu acabei fazendo aqui. Mas vamos lá. Recomeçando, então. Se o produto de AB está no P, então a classe do AB é a classe nula.
Se a classe do AB é a classe nula, então o produto dessas duas classes aqui é a classe nula. Certo? Pela definição de produto de classes. Ignora essas duas linhas aqui intermediárias. Ignore elas. Tá? Ora, nós estamos num domínio de integridade. Porque nós estamos assumindo que o quociente é um domínio de integridade. Então, nesse domínio de integridade, o produto de dois elementos é zero. Então, um dos dois fatores é zero. Ou esse primeiro fator é zero, ou esse segundo fator aqui é zero. Justamente porque o quociente é domínio. Tá certo? Então, a classe do A é zero, ou a classe do B é zero. Significa o quê? Que ou o A está no P, ou o B está no P. Um dos dois está em P. Ou o A, ou o B. E, portanto, o P é um ideal primo. Peguei o produto de dois elementos que está no P e mostrei que um dos dois fatores está no P. Portanto, o P é um primo. Desculpa por essas duas linhas aqui, tá? Desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Não sei mesmo. Como corolário, como consequência disso, temos esse resultado aqui, que num domínio de integridade, todo ideal maximal é primo. Então, isso nos dá uma relação entre primos e ideais maximais. Então, vamos mostrar isso. É muito simples de mostrar. Se é corolário, pense, se é corolário, ele é consequência do resultado anterior. Corolário significa isso. Então, vamos tomar M um ideal maximal. Nós queremos mostrar que ele é primo. Bom, se o M é maximal, então, pelo que nós já vimos na aula passada, o quociente acaba sendo um corpo. Não é verdade? Bom, se o quociente é um corpo, então o quociente é um domínio de integridade, porque todo corpo é domínio de integridade. Se o quociente é domínio de integridade, uso o resultado anterior, que nós acabamos de mostrar, e concluo que o M é um ideal primo. Então, todo ideal maximal é um ideal primo. A recíproca desse resultado não vale. Por quê? Porque nós já vimos que no anel dos inteiros, o ideal nulo é primo. Ah, mas ele está muito longe de ser maximal. Então, todo maximal é primo, mas nem todo primo é maximal. Isso aqui dá um exemplo, dá um contra-exemplo disso. Né? Os inteiros têm o ideal nulo é primo, mas não é maximal. Mas os ideais primos não nulos dos inteiros, esses vão ser maximais. E isso é um resultado que vem agora. Esse resultado é mais geral. Esse resultado fala o seguinte, que num domínio de ideais principais, ou seja, num domínio de integridade em que todo ideal é gerado por alguém, num domínio em que todo ideal é principal, todo ideal é gerado por um elemento, aí sim, todo ideal primo não nulo é maximal. Temos que tirar o fato de ser nulo por causa disso daqui. Os inteiros é um domínio de integridade, ele tem um ideal primo, o zero, que não é maximal. Mas tirando esse ideal num domínio de ideais principais, então sim, todo ideal primo não nulo é maximal. Tirando o zero, tirando o ideal primo nulo, todo mundo é maximal. Num domínio de ideais principais. Cuidado, só num domínio de ideais principais. Como que nós vamos mostrar isso? Bom, vamos pegar então um domínio de ideais principais, vamos chamar ele de A, e vamos pegar o ideal gerado por um elemento, um ideal primo. Cara, todo o ideal de um domínio de ideais principais é gerado por alguém. Então eu já posso tomar o ideal aqui como sendo gerado por alguém. Tudo bem? Então eu vou tomar o ideal gerado por A como sendo um ideal primo não nulo. Se o ideal é não nulo, o seu gerador não pode ser zero. Obrigatoriamente. Porque se o gerador é zero, então o ideal é zero. Como eu estou supondo que o ideal não é nulo, então o gerador tem que ser diferente de zero. Nós queremos mostrar que esse ideal ele é maximal. Como que nós vamos mostrar? O que a gente tem que fazer para mostrar que ele é maximal? Lembra? Temos que pegar um ideal que está entre o ideal em questão e o anel todo. Então, nós temos que pegar o ideal gerado por alguém, por um B, supor que esse ideal gerado pelo B está contido no A e contém o ideal gerado pelo A. Tá? Então, nós temos que vamos assumir que existe um ideal entre o ideal gerado pelo A e o anel todo. O que nós temos que mostrar?
nós temos que mostrar o seguinte, que o ideal gerado pelo A é o B, ou esse ideal intermediário aqui é o ideal gerado pelo A, ou que esse ideal intermediário aqui é o anel todo. É isso que nós temos que mostrar. Certo? Tudo bem isso? Tudo bem até aqui? Bom, olha o seguinte. Para mostrar essa igualdade aqui, para mostrar essa primeira igualdade, basta eu mostrar a inclusão da esquerda para a direita. Desculpa, da direita para a esquerda. Eu preciso mostrar que o ideal gerado pelo B está contido no ideal gerado pelo A. Se eu quiser mostrar essa outra igualdade aqui, eu preciso mostrar que o anel A está contido no ideal gerado por B. Já que as outras inclusões aqui elas são válidas. As inclusões da esquerda para a direita elas são válidas nesse caso. Então eu quero mostrar uma dessas duas coisas. Então, vou começar. Vamos lá. Eu tenho isso. Essa é a nossa hipótese. O ideal gerado pelo A está contido no ideal gerado pelo B. Bom, se o ideal gerado pelo A está contido no ideal gerado pelo B, o gerador, que é o A, pertence ao ideal gerado pelo B. Claro. O gerador de um ideal está contido, pertence a ele mesmo. Então, o A pertence ao ideal gerado pelo A, que está contido no ideal gerado pelo B. Então, A pertence ao ideal gerado pelo B. Se o A pertence ao ideal gerado por B, então o A é escrito da seguinte forma, B vezes C, onde C é um elemento que está no anel A. Ou seja, dito de outra forma, o BC, o produto BC, está no ideal gerado pelo A. O A é um ideal primo, por hipótese. Se ele é um ideal primo e um produto pertence a ele, como nesse caso aqui, o BC pertence, então não tem jeito. Ou o B pertence ao ideal gerado pelo A, ou o C pertence ao ideal gerado pelo A. Porque o A é primo. Porque o ideal gerado pelo A é primo. Cheguei nisso. Eu vou analisar agora essas duas possibilidades aqui. Uma dessas duas acontece, fatalmente. Então, o que acontece se o B pertence ao ideal gerado pelo A? Se o B pertence ao ideal gerado pelo A, então o B é escrito dessa forma aqui. A vezes um certo Y1, onde o Y1 é um elemento que está no anel A. Tá certo? Bom, agora eu vou tentar mostrar que o ideal gerado pelo B está contido no ideal gerado pelo A. É isso que eu vou tentar mostrar agora. Eu tenho isso, eu estou supondo, né? Nós chegamos aqui, né? Que o B está no ideal gerado pelo A, o B está no ideal gerado por A, ou o C está no ideal gerado pelo A. Estou supondo isso aqui. O que acontece se o B está no ideal gerado pelo A? Se o B está no ideal gerado por A, então B é escrito dessa forma, A vezes Y1. E, portanto, se eu pegar qualquer elemento que está no ideal gerado pelo B, então esse elemento que eu chamei de X, ele é escrito dessa forma aqui, ó, né? B vezes um certo Y1. Ele é um múltiplo do B. Bom, aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse X, vou pegar o B aqui de cima e vou substituir. Já que o B é escrito da forma A vezes Y1, eu vou substituir aqui. E eu vou ter isso daqui. Mas isso, posso associar, vou escrever assim, e isso está no ideal gerado pelo A. Então, olha só. Se o Bzinho está no ideal gerado por A, todo elemento do ideal gerado por B está no ideal gerado pelo A. O que eu concluo, então? Eu concluo que esses dois ideais são iguais. Isso para o caso em que o B pertence ao ideal gerado pelo A. Agora, e se é o elemento C que pertence ao ideal gerado pelo A? O que vai acontecer? Bom, se o C está no ideal gerado pelo A, então o C é um múltiplo de A. Então o C é escrito dessa forma aqui, A vezes um certo Y3. O que eu vou ter então? Olha só, olha quem que é meu A. O A, nós tínhamos que é igual a BC. Certo? A é igual a BC. Então, o A é BC. Como o C é A vezes Y3, eu posso vir aqui e posso substituir. No lugar do C, posso colocar Y3 vezes A. Tudo é comutativo aqui, então eu posso escrever do jeito que eu quiser. Muito bem. Se o A é igual a B vezes Y3 vezes A, então a diferença desse por esse é zero. Vou colocar o A em evidência. Muito bem. Então, olha só o que nós temos agora. Nós temos o produto de dois elementos dando zero. Esses dois elementos estão num domínio de integridade. Então, um dos dois fatores tem que ser zero.
Então, ou o A é zero, ou esse negócio aqui que está entre parênteses é zero. Mas o A não é zero, por hipótese. Porque o ideal gerado pelo A é primo e, portanto, o gerador é diferente de zero. O A não é primo, o A não é zero. Se o A não é zero, então este fator entre parênteses tem que ser zero. Então não tem jeito. Essa diferença tem que dar zero. Se essa diferença dá zero, então a identidade é igual a B vezes Y3, e isso pertence ao ideal gerado pelo B. Aqui está faltando um pertence, tá certo? Então, essa identidade, a identidade do anel, pertence ao ideal gerado pelo B. Como a identidade pertence ao ideal gerado pelo B, então o ideal gerado pelo B é o próprio A. E aí o A é maximal. Porque nós queríamos mostrar, lembra? Ó, nós queríamos mostrar isso. E uma dessas duas coisas aqui acontecia. E, de fato, uma das duas coisas acontece. Se aquele B lá está no ideal gerado por A, acontece essa igualdade. Se o C está no ideal gerado pelo A, então acontece essa igualdade aqui. Tá certo? Bom. E com isso nós mostramos, então, o seguinte, que num domínio de ideais principais, todo ideal primo não nulo é maximal. Tá certo? Bom, como vocês podem ter percebido, nós chegamos então ao slide 10 de 10, 35 minutos de vídeo. É um vídeo que está dentro da média dos nossos vídeos na disciplina. Espero que vocês tenham gostado disso daqui também. De repente, um pouquinho mais complicado, especialmente esse último resultado, tem bastante conta. Sugestão minha é que vocês copiem esse resultado. Que vocês copiem essa demonstração, façam ela com cuidado, façam ela devagar. Para as ideias ficarem fixas na cabeça de vocês. E qualquer dúvida, vocês me escrevem. Tudo bem? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos vídeos futuros.